Domingo passado choveu muito. Já estava chovendo muito durante o culto, mas depois do culto choveu muito. Eu imagino que alguns de vocês tiveram dificuldades. O carro da gente entrou água, porque Tiago passou por áreas que tinham muita água e acredito que muitos atropelos aconteceram do domingo para a segunda e ao longo desta semana. E a gente às vezes fica se perguntando, esta é exatamente a questão que a gente vai conversar, sobre a qual a gente vai meditar na noite de hoje. Por que as tempestades vêm? Porque o que é uma tempestade senão quando o tempo destempera, quando aquilo que deveria ser uma chuva, e chuvas são boas, agradáveis, normais, naturais, mas às vezes as chuvas são demais. Às vezes as chuvas são tantas que o escoamento das águas que normalmente se faz não acontece, e as águas transbordam, entram nas casas, criam uma série de dificuldades. Imaginem, eu não sei se algum de vocês já enfrentou uma tempestade no mar. Alguém aqui já passou por uma dessas? Eu suponho que o pastor João, que é pescador de ofício e de profissão, ele já deve ter enfrentado tempestades no mar. E eu imagino, Geraldo, como uma tempestade no mar deve ser triplamente complicada, porque na terra a gente enfrenta as precipitações das águas e os ventos, mas no mar é como se o chão também vacilasse, é como se os ventos e as águas que caem estivessem em complô com o próprio chão e tudo se move. Tempestade no mar é muito mais complicada, é muito mais difícil. Os evangelhos contam 2 episódios de tempestades pelas quais os discípulos de Jesus passaram. As 2 tempestades narradas nos evangelhos acontecem no mar. Eu queria ler uma destas narrativas e eu vou me referir a outra, mas eu quero me ater a uma delas, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E nestas Bíblias que nós dispomos aqui na comunidade, o texto se encontra na página 973. É Mateus, capítulo 14, a narrativa a partir do versículo 22. É essa questão, sabe, Karina, que me põe a refletir. Se, como naquela canção, Lani, que a gente canta desde o início da comunidade cristã, se o sol e a chuva, os tempos de sol e os tempos de chuva, existem para que flores não faltem jamais, porque às vezes falta chuva e porque às vezes tem chuva demais. E é mais ou menos como aquela canção que você cantou para a gente há 15 dias atrás, Nick. Se Ele que criou a perfeição, por que permite essas desproporções? E a pergunta norteadora de todas as nossas reflexões é esta: por que as tempestades vêm? Por que as tempestades vêm? Vocês estão comigo lá? Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Hélio, você não compreende que a palavra compelir aqui significa que Jesus, mais do que disse, sugeriu, Jesus quase que ordenou que os seus discípulos embarcassem, né? Parece que a palavra compelir tem esse peso, essa ênfase. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Um estádio é uma medida de distância de 80 metros. Imagina que havia muito que eles já estavam mar adentro, no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Viu, palha? Pedrão foi lá, pediu para ir, e Jesus disse: vem. E o cabra andou mesmo. Foi lá, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento. Tinha nada esse Pedro de olhar para vento, rapaz. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, diante da riqueza desse texto e de tantas sugestões extraordinárias para a nossa reflexão. Queremos te pedir, Senhor, com simplicidade, que Tu nos ajudes a colher um pouco dos frutos que aqui estão disponíveis e que estes sejam cura para a nossa alma, saúde para o nosso corpo, direção e segurança para a nossa mente, em nome dele, de Teu Filho, que anda por sobre águas tempestuosas, acalma os mares e salva os homens. Em nome dele que nós te pedimos. Amém. Amém. Esse texto é um daqueles textos que me colocam em perplexidade e inquietação. Sobretudo porque, sendo Jesus quem ele era, conhecendo os decretos de Deus como ele conhecia, ele compeliu, é aquela palavra sobre a qual a gente estava falando, Hélio, compeliu os seus discípulos a irem para o mar, para entrarem num barco e atravessarem o mar da Galileia. E como aqueles barcos eram à vela, e Arnaud, você sabe disso mais do que nós, quando o vento não está legal é difícil. E o texto diz que o vento era contrário, eles estavam com dificuldade de colocar as velas numa posição que pudesse lhes levar a atravessar o mar da Galileia, que é um largo. A Bíblia diz que é o mar da Galileia, o lago de Genezaré, tem uma série de nomes para aquele lugar, mas que nem é mar nem é lago. O rio Jordão vem com direção ao Mar Morto. Quando chega na Galileia, vira uma área bastante ampla, com quilômetros de distância, e depois fecha de novo no sentido do Mar Morto. É o rio, é água doce. O mar da Galileia é um mar de água doce, é um lago, é um largo, que não é lago, porque o conceito que a gente aprende de lago desde a infância é que o lago não pode ter uma conexão com o rio nem com o mar, né? Ele é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Mas é assim, eles estavam atravessando de um lado para o outro, eles que eram pescadores, conheciam aquele lugar e conheciam as suas embarcações, tiveram dificuldades. E aí eu me pergunto, se foi Jesus que os mandou para o outro lado, por que a tempestade veio? Se eles estavam fazendo justamente o que Jesus mandou que eles fizessem, por que a tempestade veio? E por que a tempestade os colocou em perigo? E por que esse perigo lhes tornou o coração aflito, inquieto, ansioso? Por quê? Alguém poderia dizer, Moisés, a tempestade veio porque Jesus não estava no barco.
E aí a gente gosta daquelas coisas, desde que a gente era criança, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, coisa nenhuma. Porque lá em Mateus capítulo 8 tem uma outra tempestade com Jesus no barco. Ou seja, o fato de Jesus estar no barco não impede que tempestades venham. Não impede que as águas se tumultuem, que os ventos soprem, que os céus se precipitem sobre nós. Poxa, Jesus mandou aqueles discípulos atravessarem o mar da Galileia. Jesus, lá em Mateus 8, estava com eles no barco, dormindo ali na proa, e a tempestade veio. E obviamente que o meu approach, a minha abordagem, Tati, aqui, é pensando num outro tipo de tempestade. Nem a tempestade do domingo passado, daquelas águas que caíram em abundância sobre a região metropolitana do Recife, nem mesmo essas tempestades de Mateus 14. Eu fico pensando mais especificamente, por que, Ricardo, as tempestades vêm na vida da gente? Ou não tem, às vezes, Djalma, aqueles momentos em que o tempo fecha? Já passaram por isso ou não? O tempo fecha. Você olha para cima, é céu cinzento. Você olha para cima, são nuvens carregadas. E você não discerne, não encontra uma brecha, um caminho de onde qualquer esperança de céu azul possa ser percebida e vista por nós. Por que as tempestades acontecem na vida da gente? Por que pessoas como eu e como você, que temem a Deus, servem a Deus, que querem bem ao próximo, por que pessoas como nós passam por tempestades? Que alguém que nunca passou por uma tempestade na vida, eu não estou falando das tempestades climáticas, eu estou falando das tempestades existenciais. Olha, como as crianças já foram embora, ninguém aqui escapa. Como as crianças já foram recolhidas lá, porque a gente, Margarete, poupa as crianças da tempestade, não é verdade? A gente vai passando pelas tempestades, elas dizem, por que você está chorando, mamãe? Isso é um cisco que caiu aqui no meu olho. Mamãe gripou. Não é assim? A gente poupa, então as crianças, elas mesmo passando por situações difíceis, às vezes elas não têm consciência de que o momento é difícil, mas nós aqui, que já rodamos um pouquinho, que já tivemos alguma experiência de muitas tempestades. E se fôssemos parar agora para compartilhar nossas tempestades, seria uma vigília o culto desta noite, não é? E quantas tempestades, e quantos raios, e quanto barulho, e quanto medo, e quanto assombro, e quanta inquietação. Porque aqui se reúnem, Sueli, 3 circunstâncias. Primeiro, uma coisa que eu não gostaria de fazer. Karina já me chamou várias vezes para fazer viagens de navio. O mar à noite deve ser assustador, não é? Eu não sei, eu nunca fiz. Ela me convidou várias vezes. Não dá a minha agenda, é uma dificuldade, é um problema. Mas o mar à noite deve ser... Então, a primeira coisa que pegava ali é que eles estavam no meio da noite, às 3 da matina. Parece que a tempestade começou antes. Quando Jesus chegou até eles, era 3 da manhã. Mas eles estavam naquela tempestade há algum tempo. E mar à noite não é muito minha praia. Agora, mar à noite agitado, ventos soprando, açoitando. Aquele barco que devia ter ali entre 8, 9 metros, não era nenhum transatlântico, eram pescadores da Galileia, seu Si. Pescador da Galileia pescador da Galileia, aqueles camaradas que viviam pescando no lago. Imagina se dá para ser rico pescando no lago, né? Então, aqueles barcos de pequena proporção, e à noite, aquilo açoitado, aquilo violento, e além dos ventos, das ondas, das chuvas, tudo aquilo libera, sabe o que na gente? Libera os fantasmas que habitam dentro da gente. Naim,
quando Jesus ia se aproximando deles, será que alguém chegou e disse: lá vem Jesus? Sabe o que eles gritaram? É um fantasma! Não foi isso que o texto diz? Que eles gritaram: é um fantasma? Vocês não viram isso não? Versículo 26, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E não havia só um, não. Havia muitos fantasmas, Roberta, que saíram de dentro deles, porque quando o medo nos envolve, o medo liberta todos os fantasmas da gente. Era mais ou menos assim que acontecia lá em casa. Quando eu sempre fui um rapaz muito corajoso. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu ficava com medo de ir no banheiro. E lá em casa, para ir no banheiro, você tinha que passar por um corredor e tinha que atravessar a cozinha, o banheiro ficava lá de cá, na cozinha, tudo escuro. E eu não tinha medo porque eu tinha medo, é porque a cozinha, ela era habitada por monstros terríveis. A cozinha era habitada por monstros horríveis, dentes e olhos. Eu sabia de tudo isso, eu sabia. Então, eu chamava meu pai. Eu disse: meu pai, eu estou querendo ir no banheiro. Ia no quarto dele, aí ele se levantava. Quando ele acendia a luz, e aí ele dizia: está vendo, meu filho, que não tem monstro nenhum? Aí eu dizia: também o senhor veio? Eles fugiram. É ou não é? Eles fugiram, mas se o senhor não estivesse aqui, se o senhor não tivesse... o senhor está... Quando o senhor veio, eles têm medo do senhor e foram embora. Mas, pois é, o medo liberta nossos fantasmas. Eles saem de dentro de nós e se projetam e colam nas pessoas. Por isso, quando Jesus veio sobre eles, eles supunham que era um fantasma. E a pergunta é: que fantasma? Eu sei lá que fantasma. Eram muitos fantasmas. Cada um via um fantasma diferente, que era o fantasma projetado a partir de si mesmo. É o fantasma que habita em mim, que eu vejo fora de mim e que me atormenta, atordoa e aflige. Porque aquela circunstância era libertadora de fantasmas. E para que os discípulos estavam passando por tudo aquilo? Eu volto à pergunta inicial: se é tão ruim passar por tempestades, se as tempestades nos colocam em risco, se as tempestades liberam nossos fantasmas, se as tempestades fazem tudo isso conosco, por que as tempestades vêm? Uma pergunta. E eu quero responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, a tempestade vem por causa da dança da chuva. Vocês sabem o que é a dança da chuva? Eu vou explicar a vocês. Todas as culturas primitivas, quando estavam diante de uma estiagem prolongada, elas faziam a dança da chuva, que é para pedir aos deuses que mandem as chuvas. E então, elas acreditam que por causa das danças que elas fazem, as danças rituais, as chuvas vêm. Então, a primeira resposta à pergunta: por que as tempestades vêm? É esta: por causa da dança da chuva. E eu vou ensinar a vocês, fiquem de pé. Vou ensinar como faz a dança da chuva. Todos olhem para mim, a gente vai aprender a fazer a dança da chuva. Estão prontos, preparados para a dança da chuva? É um movimento, é um ritual que faz com que as chuvas caiam. Se você fizer isso muito, as chuvas vêm tempestuosamente, vêm em abundância. Estão prontos para aprender a dança da chuva, sim ou não? Prontos? Mas querem, é para pegar leve. Estão prontos? Não, desculpem. Podem sentar. Vocês já sabem a dança da chuva. Podem sentar. Eu não preciso ensinar a vocês a dança da chuva. Vocês já sabem a dança da chuva.
As tempestades vêm, em primeiro lugar, por causa daquilo que a gente faz e chama as tempestades para a gente. É a nossa conduta e o nosso comportamento que invoca as tempestades. A gente cria tempestades na vida da gente, muitas vezes, por causa da dança da chuva que a gente mesmo faz. E alguma coisa fica dizendo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E você vai, e não vai dar certo. E você vai. E depois vem a tempestade, e você... Por quê? Como isso aconteceu? É a dança da chuva, meu amigo. É a dança da chuva. A primeira razão pela qual as tempestades vêm é por causa da dança da chuva. É porque a gente toma atitudes que propiciam, que invocam tempos tempestuosos sobre nós. Perceberam que todos vocês já sabem a dança da chuva, sim ou não? Todos vocês se recordaram de momentos em suas vidas que vocês fizeram a dança da chuva? E as chuvas vieram e as tempestades caíram, e vocês dizem assim, não era isso que eu queria. Como assim? E você não estava fazendo a dança da chuva e achava que a chuva não ia cair? Que sentido faz isso? A Bíblia, ela é repleta de exemplos de pessoas que fizeram a dança da chuva. E eu posso lembrar de Sansão, eu posso lembrar de Davi, eu posso lembrar de tantos outros homens que, dançando a dança da chuva, invocaram sobre suas próprias vidas as tempestades. E o meu pedido a Deus é que a gente aprenda e guarde as experiências, e guarde no coração a sabedoria e a lição para evitar a dança da chuva. A segunda razão pelas quais as tempestades vêm é porque nós vivemos num mundo tempestuoso. Elas não vêm somente como consequência de nossas ações. As tempestades vêm, muitas vezes, simplesmente porque nós estamos num mundo tempestuoso. Se fosse diferente, Vitor, a vida seria explicada sempre numa relação de causa e efeito. Então, isso aconteceu por causa daquilo outro. Mas a vida não obedece estes esquadros cartesianos. Sabe aquela história das ordenadas e abscissas de René Descartes, que tenta explicar todas as coisas numa linguagem matemática, como o primeiro Wittgenstein, que observava todas as coisas? Dá para descrever tudo, e linguagem matemática, tudo tem uma lógica. Meu amigo, desculpa, Geraldo, mas a matemática não explica a vida, a ciência não explica a vida, a razão não explica a vida. Nós estamos num mundo tempestuoso, e as tempestades vêm, às vezes, sem razão, sem motivo, sem explicação. Elas não dependem necessariamente da dança da chuva. Às vezes você está fazendo, está aí com o joelho no chão, pedindo para não vir, e vem. Às vezes você está vivendo um momento clamando a Deus que te proteja, e de repente sobre você, é porque algumas pessoas imaginam que nós que somos tementes a Deus, estamos viajando numa classe especial, está entendendo? A gente tem aqui bilhetes de uma classe especial. Nós estamos viajando aqui na ira na primeira classe. Na primeira classe não tem tempestade. Tempestade tem para a rapaziada da terceira classe, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não servem ao Senhor, as pessoas que não creem no nome de Jesus. Esses passam por tempestade. Nós que cremos e confiamos no Senhor, não passamos por tempestade. Besteira, passamos sim. Não existe esse vagão de primeira classe. O que quase derruba Asafinic, o salmista, é que ele, temente a Deus, passava por tempestades. E alguns homens, amigos dele, que não serviam ao Senhor, que blasfemavam contra o Senhor, nunca. É o Salmo 73.
que Asaf diz, eu só em pensar nessas coisas, achei tarefa pesada demais para mim, quase resvalaram meus pés, porque a vida deles é tranquila e a minha vida é de angústia em angústia. As minhas lágrimas servem-me de alimento todos os dias, eu vivo em provação. E esses caras, não, por quê? E qual é a explicação para as tempestades caírem na nossa vida? Não tem explicação. Esse é um problema, Palha, que é o seguinte: a vida foi dada para ser vivida, não para ser entendida. A gente não tem que compreender a vida e suas razões e seus motivos. O máximo que a gente consegue se empreender essa busca é especular razões, é supor motivos, que no final nem explicam, nem ajudam a resolver nada. As tempestades vêm em segundo lugar, porque a gente vive num mundo tempestuoso mesmo. E elas vêm sem a gente saber por quê. Na vida de Jó, as tormentas foram abundantes e recorrentes. Os seus amigos diziam, arrepende-te, Jó, porque eles pensavam que Jó tinha dançado a dança da chuva, porque eles achavam que tempestade só cai quando as pessoas fazem a dança da chuva. Mas a verdade que o livro de Jó nos ensina é que naquele caso específico não. Pelo contrário, Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que Deus se agradava dele e ia mesmo assim, tome tempestade na vida do cara. A terceira razão pelas quais as tempestades vêm é para que se manifeste em nossa vida o poder e a glória de Deus. Sim, muitas vezes as tempestades vêm para que a nossa existência seja um palco e um cenário para a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus em nossas vidas. Seja porque veio a tempestade na sua vida, seja por que motivo uma tempestade se abateu sobre você, se derramou sobre você, é possível manifestar a glória de Deus. E aí eu recomendo para mim e para vocês que estamos passando por tempestades, algumas atitudes que estão aqui numa espécie de agenda de comportamentos de emergência no texto de Mateus 14. A primeira atitude, Hélio, que deve marcar a vida de alguém passando por tempestades, é que nós devemos confiar e clamar pelo socorro divino. Tem uns paradoxos que eu não vou entender nunca, não vou explicar nunca, Naim. Por que na vida de muita gente, o tempo de mais piedade, de proximidade de Deus e comunhão com Deus é o pior tempo da sua vida? E por que na vida de muita gente, o tempo de mais distância de Deus é o melhor tempo da sua vida? Ou seja, espiritualmente, quanto pior for a vida, melhor é a vida espiritual. Porque quanto melhor é a vida material, pior é a vida espiritual. Sabe por que isso acontece, mano? É porque a tempestade relembra que a gente precisa dele. Que não tem remo, que não tem vela, que não tem barco que dê jeito. A gente tem que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Não tem habilidade de marinheiro que dê conta da parada. Porque aqueles caras que estavam no meio do mar da Galileia, aqueles caras que estavam ali desde meninos, desde crianças, e mesmo assim temiam, assombraram-se. O texto diz que encheram-se de terror por causa daquilo. Então, maninho, o fato é que as tempestades, elas vêm. E a gente, para responder à tempestade, tem que buscar a Deus e clamar por sua misericórdia. E louvado seja Deus pelas tempestades. Porque elas nos aproximam. De Deus, na medida em que elas denunciam a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade de dar conta da nossa própria vida. Essa primeira coisa, clame
a presença do Senhor e confie nessa presença. Em segundo lugar, que eu aprendo nessa agenda de atitudes de emergência, olhe para Jesus e não para as ondas. Olhe para Jesus e não para a tempestade. Não foi esse o problema de Pedro, sim ou não? Olhe comigo aqui no texto. Quando Jesus se aproximou, eles supunham que era um fantasma, então gritaram, Jesus disse 3 frases. Eita, seu Hélio, lê para mim aí no versículo 27 as 3 frases que Jesus disse. Essas 3 frases, essas 3 frases, seu Djalma, isso era para guardar na alma da gente. Eu queria ter o áudio dessa mensagem, viu? E Jesus dizendo essas 3 frases. Seu Hélio, quais são essas 3 frases que Jesus disse no versículo 27? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quais são as 3 frases? Deu para decorar? Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. A terceira frase só se justifica por causa da segunda. Não é? A terceira frase, não tem mais, ela é decorrência da segunda. E qual é a segunda? Sou eu. Se é ele, então a terceira faz todo sentido. Mas antes de ouvir a segunda, Jesus diz a eles: mudem o ânimo de vocês. O ânimo, saiam no ânimo do desespero para o ânimo da segurança e da confiança, porque eu cheguei. Mudem o ânimo, tenham um bom ânimo. A palavra ânimo aqui é a ânima, é a alma da gente, é aquilo que está dentro de nós, dessa subjetividade, dessa inclinação da consciência. E aí Pedro fez um negócio que esses caras fazem isso, eu não sei. Pedro é uma dessas figuras enigmáticas, boas para psicólogo estudar. Porque o cara está com medo, e aí Pedro diz assim no versículo 28, respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O cara, se é o Senhor, o cara, e aí? Eu não entendo esse negócio. O cara era assim, não sei muito como é que é isso. E o que é que Jesus disse a ele? Vem. Jesus disse: vem. E o que é que aconteceu? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí o que é que Palha disse? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O que é que aconteceu com Pedro, Ricardo? Ele disse: se és tu, manda eu ir aí. Aí Jesus disse: vem. O texto diz que ele andou, ou diz que ele não andou por sobre as águas? O milagre aconteceu ou não aconteceu? E ele desceu, ele subiu nas águas, ele começou a andar e ele estava indo ter com Jesus. A expressão aqui dá a ideia, Margarete, de que ele estava indo na direção de Jesus. Ele via que esse alguém vinha e ele disse: se és tu, deixa eu ir ter contigo. E aí Jesus disse: vem. E ele foi. Só que em algum momento, Chico, ele mudou o foco. Como é que diz o versículo? Observando, porém, na força dos ventos. O que tem a ver vento com andar por sobre as águas? Se o vento fosse fraco, ele andava sobre as águas. O senhor que costuma andar por sobre as águas, na prancha, com vento fraco dá para andar? Nem era o vento forte, nem o vento fraco que fazia ele andar por sobre as águas. Era a presença e o poder de Jesus que estava lhe dando aquela graça. E daí que vento era forte? E daí que vento era fraco? O que vento tem a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Não era o vento forte ou fraco que permitia que ele andasse por sobre as águas. Era o poder de Deus, era o poder do Senhor. Mas aí a gente faz o quê? Hein? Aí ele disse: eu estou vivendo um milagre. Eu estou vivendo um milagre, mas eu não sei se o milagre dá conta desses ventos assim também não. Aí começou ele a preocupar-se com os ventos. Aí o que acontece com o cara? Eu gosto dessa palavra, manhinha. O que acontece com Pedro? Ele afunda. Sônia,
ele afunda. Afunda. Já viram alguém afundar? Que vi ninguém, eu já afundei, Martoré. Eu já afundei muitas vezes. Que vi ninguém. Você está falando de afundar? Afundar é comigo. Eu já tenho curso de afundamentos. Ele afundou. Ele afundou por quê? Porque ao invés de pensar e de focar a presença de Deus na sua vida, ele pensou no tamanho da tempestade. Qual é, Lani, o tamanho da tempestade? Para que Deus não possa nos socorrer. Quanto tem que ser o terremoto na escala Richter para que Deus não possa nos livrar? O problema nunca foi nem da tempestade, nem do terremoto. O problema é eu esquecer de quem me sustenta andando sobre as águas. É esse esquecimento, essa desconexão. Eu acho que o problema é que caiu a conexão e o cara ficou offline e começou a afundar. Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência da presença de Deus em nossas vidas e confiar que Ele virá no meio do nevoeiro. E ainda que a gente não o esteja identificando, não é fantasma coisa nenhuma, é o Senhor que veio nos socorrer na terceira vigília da noite. Em segundo lugar, a gente precisa aprender a não olhar para o tamanho da tempestade, mas para a presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. E aí acontece uma coisa linda. Versículo 31, e prontamente, porque Pedro disse, salva-me, Senhor, porque ele havia já começado a afundar, a submergir, e ele disse, salva-me, Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Aí eu não quero poetizar demais, para ferir o texto, tá, Nick? Mas se eu forçasse um pouquinho aqui, eu podia ler o versículo 31, mais ou menos assim. Vejam se vocês forem assim, forçassem um pouquinho a barra comigo, não dava para topar. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou no colo Pedro e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse tomou e lhe disse, o que é que vocês imaginam com o tomou? Eu fico pensando que Pedro era um cara pescador, ele não pegou, Jesus não pegou o cara no colo, deve ter segurado a mão dele e andado com ele. Mas se vocês admitissem essa minha poetização, eu diria que Pedro andou por sobre as águas 2 vezes, seu Hélio. Uma com seus próprios pés e naufragou. Uma nos colos ou no braço de Jesus, no colo ou nos braços de Jesus. E sobreviveu. Eu não quero nem saber de que jeito vai ser. Eu quero chegar lá, confiado no Senhor. Tomou pela mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Quando eu fui contratado por uma faculdade aqui do Recife para ser professor, eles me deram um crachá, Roberta. E no crachá não tinha meu nome. No crachá tinha apenas uma palavra, provisório. Aí eu disse, eu não quero trocar esse crachá mais nunca, porque não existe palavra que me defina tão bem. Não precisa me dar mais crachá nenhum, não. O meu crachá é esse. Como é o seu nome? Provisório. Não, meu crachá é esse aqui. Eu quero ficar com esse crachá. Por quê? Porque todos nós somos provisórios, fracos, frágeis,
homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Gente provisória, gente que agora é, depois não é, e vai assim, vacilando. Quando Karina me conheceu, eu tentava enrolar a Karina com as minhas contradições e fazia uma poetização, filosofava, né? Filosofava. Aí, quando Karina percebia assim que um dia eu estava, outro dia não estava, um dia eu queria, outro dia eu não queria, aí eu dizia para ela assim com ares de sapiência: meu amor, meu compromisso é com a sinceridade, não com a coerência. Filosófico, hein? Um dia era, outro dia não é. Coerência, né? Mas, aí eu dizia, né? Mas faziam ela. Ficou bonito isso aí, hein? Não ficou? Meu compromisso é com a sinceridade, não com a coerência. Fique sabendo que quando eu digo não é não, porque eu sinto que é não. E quando eu digo sim é sim, porque eu sinto que é sim. Mas haja paciência para viver. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Que loucura, que loucura. Homens de pequena fé, provisórios, fracos, incertos. Por via das dúvidas, quando a tempestade vier, eu não vou gritar: se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo. Eu vou gritar: és tu, Senhor, toma-me a mão e leva-me. Amém? Porque eu não quero andar sozinho. Eu não quero andar sozinho. És tu, Senhor, toma minha mão, antes que eu submerja, antes que eu afunde, antes que eu naufrague, toma minha mão. Vamos orar? A gente já sabe o que fazer quando as tempestades vêm. Por que as tempestades vêm? 3 respostas. Por que as tempestades vêm? Por causa da dança da chuva. Segundo, porque vivemos num mundo tempestuoso e as tempestades vêm. E em terceiro, para que Ele manifeste a sua glória em nossas vidas. A tempestade vem também por isso. E quando as tempestades vêm, o que é que a gente faz? Clama pela sua presença e confia nele. Foca nele, não nas ondas, não nos ventos, é nele. Meu lance não é com vento, meu lance não é com água, meu lance é com ele. Foca nele e esquece os ventos. E pede para ele segurar a tua mão. Quando Hélio, Lani, não sei quantos de vocês que cresceram em igrejas evangélicas, Vitor também, quando a gente era criança tinha uma música que a gente cantava na igreja e que era best-seller, assim, uma música, um clássico naquela época, que cantava com uma voz assim, tinha que fazer uma voz grossa. Se as águas do mar da vida vierem te... Lembram dessa ou não? Tu lembra disso aí? Como é que é? Seguro. Como é que é? Lembram disso ou não? Vierem te afogar, segura na mão de Deus e... Era isso aí. Eu aprendi quando era criança. Aí cantei muitas vezes. Gosto mais não. Acho tão bonitinho. Porque se a minha salvação depende da minha força de segurar na mão dele, eu estou perdido. O que salvou Pedro
que Jesus segurou a mão dele. Foi Jesus que segurou a mão dele, tomou e trouxe-o à tona. Essa música é muito bonita e tem uma mensagem muito bonita, mas não depende de mim nem da minha força, graças a Deus. Segura a minha mão e vai. É isso que eu quero dizer ao Senhor. Segura a minha mão e vai, eu vou contigo. Leva-me contigo para onde for preciso. Segura a minha mão e vai. Porque a minha mão não pode segurar a mão de Deus. Porque a minha mão solta, larga. Eu brincava com meus filhos quando eles eram pequenos e jogava eles e segurava eles e tal. E quando eles tinham medo de cair e eles olhavam para mim assustados, o que é que eu dizia a eles, Karina? Eu dizia uma só palavra. Eu dizia nunca. E o que é que essa palavra queria dizer? Papai nunca vai deixar você cair. Papai nunca vai deixar você escorregar da minha mão e se machucar. Se papai está brincando com você, descanse, porque nunca. Eles acreditavam, mas era mentira. Porque por mais que eu quisesse, eu não posso confiar nas minhas mãos. Hoje eu concluo a mensagem de hoje, em nome de Deus, dizendo o que Ele quer dizer a cada um de vocês. A mensagem de Deus para cada um de vocês, Lourdes, hoje à noite é esta: nunca. Nunca. Nunca eu vou te deixar cair, nunca eu vou deixar você escorregar. Ainda que você faça essas besteiras, dance as danças da chuva, você caia porque deixou de olhar para mim, não interessa. Não interessa, Nick. Nunca, nunca, nunca. E esse que diz nunca, não é como eu, que digo nunca aos meus filhos, mas nem posso bancar o meu nunca. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, primeiro queremos te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão porque nós sabemos que muitas das tempestades que já caíram na nossa vida, e talvez estas que agora estão se lançando sobre nós, são o resultado da dança da chuva que a gente fez ou tem feito. Livra-nos, Senhor, da dança da chuva, liberta-nos da dança da chuva, para que quando as tempestades vierem, nós as enfrentemos sem culpa. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, porque nós não temos a responsabilidade de entender as nossas vidas, porque há tanta coisa na nossa vida para ser vivida e tu não exiges de nós entendimento, porque nós não somos capazes de entender. Nós já superamos a moral kantiana, cartesiana, das explicações racionais. Não, Senhor. É no mundo incognoscível, incompreensível, que a gente vive confiando em Ti, dependendo de Ti, acreditando em Ti, sabendo que Tu vais nos sustentar pela mão. Agora, Senhor, eu quero me unir a meus irmãos para Te pedir, Senhor, vem, Senhor, por sobre as águas, vem, Senhor, por sobre o mar, e chega-te, porque são muitas as águas, são muitos os ventos, são fortes as tempestades. Eu te peço, Senhor, que Tu nos ampures, que Tu nos socorras, que Tu derrames sobre nós o Teu cuidado e graça. Senhor Deus, ensina-nos a ter olhos para Te ver, para Te enxergar, para Te mirar. Ensina-nos, Senhor, a ter olhos para estar contigo. Tem compaixão de nós, segura a nossa mão
levando-nos, como te apraz, como é da tua vontade, a lugar seguro. Em nome de teu Filho Jesus, pedimos que seja assim. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos adorar.